Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal do Deltan, todos os créditos ao canal do Deltan. O link do canal dele, pessoal, tá aqui na descrição e no comentário fixado. Então já segue ele lá. E para quem apoia o nosso canal aqui, já deixa a sua inscrição. Não se esqueçam de deixar o like e ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí na sua telinha. E no final do vídeo, pessoal, é muito importante que você deixe sua opinião para a gente dialogar. Aí no final do vídeo, já deixe um boa tarde, um bom dia aqui nesse momento, que vai ajudar esse vídeo chegar para mais pessoas. E sem enrolações, pessoal, vamos reagir ao vídeo do Delta aqui que tá bombástico. Prepara aí o seu estômago, porque existe um acordo secreto do STF com o Centrão para enterrar a anistia e rifar o Bolsonaro. Presta muito atenção aqui nesse vídeo que eu vou trazer para você agora algo muito preocupante, muito grave, algo nojento e nauseante, porque envolve a anistia que vai ser votada hoje na Câmara. Hoje essa anistia pode ser enterrada de vez, e isso junto com qualquer chance de salvar todos os perseguidos políticos, desde os réus do 8 de janeiro até o próprio Bolsonaro. Quem revelou esse acordo secreto do STF com o Centrão foi a jornalista Andréa Sadi da Globo News. Acompanha aqui comigo, porque você precisa ver e ouvir isso aqui para você acreditar. Não dá nem para falar de o pano de fundo é tal coisa, são vários. Tem muita coisa por trás dessa articulação toda. Com o Centrão, com tudo. Com o bolsonarismo, com tudo. O bolsonarismo quer a anistia ampla, geral e restrita. O Centrão sabe que não vai rolar isso, porque eles não querem brigar com o Supremo. E não sabe se passa no Senado. Não sabe se passa no Senado, vão ficar, já estão assumindo um desgaste com a PEC da blindagem, mas acham que a anistia, porque não interessa a eles, como eu sempre disse aqui, a anistia ampla, geral e restrita atende a família Bolsonaro. E o Centrão, gente, ele quer e conta apenas com isso. Bolsonaro inelegível para abrir o caminho para que eles consigam construir uma candidatura. O nome favorito deles é o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e topam fazer essa redução de penas, como me disse uma liderança do Centrão, passando ali a pena de golpistas, e aí eu estou falando condenados pelo Supremo, né? E incluindo o ex-presidente Bolsonaro, diminuindo de 8 para 6 anos a pena de Bolsonaro. Vocês entenderam aí a jogada? O Centrão não quer salvar o Bolsonaro. O Centrão não quer salvar os réus do 8 de janeiro. O Centrão quer apenas atender os seus próprios interesses, salvar a própria pele. Para isso, eles querem aprovar a PEC da blindagem, ou como eu chamei aqui no canal, a PEC da bandidagem. Tem vídeo de hoje mostrando que essa PEC da vagabundagem é uma armadilha para a direita. Não deixa de ver esse outro vídeo para você entender isso. E, em troca da aprovação da PEC da bandidagem, como uma esmola ali, o Centrão vai entregar um projeto que vai apenas reduzir em 6 anos a pena do Bolsonaro e vai reduzir a pena dos réus 8 de janeiro, mas com o Bolsonaro continuando inelegível para que o Centrão possa colocar o seu candidato, aquele que eles quiserem no seu lugar em 2026. Dá uma olhadinha aqui no que a Sadi escreveu no blog dela. Olha aí. Ministros do STF ouvidos pelo blog confirmaram que proposta foi apresentada e não se opuseram, desde que o grupo abandone, veja bem, a proposta da anistia ampla e restrita. A proposta é reduzir as penas acumulativas de golpe de Estado e de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ainda não está claro se será necessária alguma mudança na legislação para viabilizar a redução da pena, porque afinal de contas o STF pode tudo, pode até reduzir a pena aí espontaneamente, voluntariamente, como parte de um grande acordo de negociação política, porque eles não têm vergonha mais disso. Eles fazem política, eles não têm vergonha mais, eles não escondem mais isso. Então eles podem fazer isso em troca dessa negociação, com a moeda de troca. Segue aqui. Já a possibilidade de prisão domiciliar, segundo ministros da corte, dependerá do estado de saúde de Bolsonaro e de sanções nos Estados Unidos. Hã? Da prisão domiciliar, então, depende dos Estados Unidos não sancionar os ministros do STF? Veja como a Constituição e a lei não importam. Eu fiz um vídeo hoje sobre essas sanções que vão vir aqui dos Estados Unidos para cá por conta da condenação do Bolsonaro, e eu fiz também sobre como que essa condição aí do Supremo para dar a prisão domiciliar para o Bolsonaro de não virem as sanções é uma condição absurda. Assiste lá depois também. Aí então o Bolsonaro acabou de ser diagnosticado com câncer de pele em estágio inicial e a vida e a liberdade dele estão ali sendo utilizada pelo Centrão, pelo STF, como uma verdadeira moeda de troca.
com uma peteca que eles jogam daqui para lá, de lá para cá, como um verdadeiro brinquedo. Que vergonha, que nojento. Isso é justiça? Que justiça é essa que decide o destino do réu com base em atos de terceiros dos Estados Unidos? Eu respondo para você. Não é justiça, é vingança. Bora aqui continuar com o vídeo. Então, fizeram uma conta ali para mim, pode sair de 27 para 21, isso está em discussão. Aí fui ouvir fontes do judiciário, que me disseram que, de fato, eles foram procurados por integrantes do Centrão, porque não adianta passar no Congresso Nacional e ser barrado no Supremo. Mas, como eu já tinha falado aqui há umas 2, 3 semanas, pode esquecer, reverter a inelegibilidade de Bolsonaro. O Centrão não vai pegar em armas para defender isso, porque não interessa a eles. Eles querem rifar Bolsonaro do pleito, não querem, isso só atende a família Bolsonaro, não tem como brigar com o Supremo para isso, e conseguem fazer um meio termo. Aí eu perguntei sobre prisão domiciliar. Aí me disseram que disso depende de 2 coisas, a saúde do ex-presidente, por óbvio, né? Sim. O presidente tem uma série de questões de saúde, já contamos aqui a comparação dos próprios advogados e de ministros da corte com o caso Collor, e 2, sanções dos Estados Unidos. Então, que isso não estaria no bolo. E aí tem um terceiro ponto, que é Eduardo Bolsonaro, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas só para mostrar, Merval, como está tudo dentro desse pacote. Um grande pacote, um grande acordo com o Supremo, com tudo. E veja o que disse a Sadia. Eles querem rifar o Bolsonaro. A direita vai deixar mesmo isso acontecer? A direita vai mesmo deixar o Centrão aí aprovar a PEC da bandidagem, enterrar a anistia assim, sem mais nem menos, com o Supremo, com tudo? Vamos mesmo deixar isso acontecer sem fazer nada? Cadê a força da direita? Cadê a nossa superioridade das redes sociais? Cadê a mobilização? Cadê a estratégia? Eu vou continuar aqui denunciando todos os abusos e fazendo o possível para impedir que eles enterrem essa anistia, mas eu não consigo fazer isso sozinho. Por isso, eu peço a sua ajuda, se mobilize agora. Entre em contato com todos os deputados do seu estado pelas redes sociais. É só pegar o número deles lá do gabinete, no site da Câmara. O número do gabinete deles você acha lá no site da Câmara dos Deputados e liga lá, manda e-mail, exige o voto favorável à anistia. Não pare até que todos os deputados do seu estado tenham se comprometido publicamente com essa pauta. Nós temos poucas horas para evitar a morte da anistia. E a morte é da nossa esperança de haver alguma justiça acontecer no nosso país em relação aos réus do 8 de janeiro e da suposta trama golpista. Todos aqueles que são perseguidos politicamente pelo STF contam conosco. O futuro da justiça e das liberdades conta conosco. O Brasil conta conosco. Com você e comigo. Da blindagem ou PEC da vagabundagem? Eu vou agora te dar a minha opinião sobre essa PEC polêmica que a Câmara aprovou ontem. Nesse nosso segundo encontro com justiça desse dia, eu vou te mostrar quais que são os grandes pontos dessa PEC da blindagem e mais. Eu vou provar para você porque que ela não é a solução contra o regime de censura do STF, nem é solução contra a perseguição que acontece à direita. Mas é sim uma tentativa do próprio sistema de manipular as minhas dores, as dores da direita, manipular você. E muita gente bem intencionada já está caindo nessa armadilha com o objetivo de proteger os grandes corruptos, os maiores ladrões e os piores vagabundos que nos roubam há séculos. É hora de abrir os olhos. Bora lá então ver aqui o que essa PEC muda e entender os 4 grandes pontos dessa PEC, e eu vou falar como quem já estudou esse assunto bastante, como quem trabalhou investigando e processando corruptos e criminosos por 18 anos no Ministério Público, e ao mesmo tempo eu falo como quem foi e ainda sou, vítima de perseguição no STF naqueles inquéritos abusivos de Alexandre de Moraes. Primeiro ponto então, vamos lá, prisão em flagrante. Eu vou explicar isso aqui para você. Hoje o parlamentar ele só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável e a prisão pode ser mantida ou revogada depois de uma votação nominal, ou seja, que identifica quem está votando a favor e quem está votando contra. Então, a prisão só é mantida ou revogada depois de uma votação nominal dos membros da Casa Legislativa respectiva, ou seja, da Câmara, no caso deputados, e do Senado, no caso senadores. Essa PEC mudava essa votação para tornar ela secreta, não mais nominal, o que é obviamente ruim, porque isso fere a transparência. Nós não queremos nada de secreto no Congresso. Nós queremos tudo às claras, que cada deputado e senador preste contas para o seu eleitor pelos seus votos. O sigilo da votação aparentemente acabou de cair agorinha há pouco durante uma sessão da Câmara, mas vamos ficar de olho para que isso não volte no Senado. Segundo ponto, a abertura de um processo criminal.
O STF agora vai precisar pedir autorização para a Câmara ou então para o Senado para abrir processos criminais contra parlamentares. Hoje o Congresso só decide depois que é oferecida a denúncia, a ação penal contra os parlamentares. E o problema aqui são as ações recentes que constituem verdadeiras perseguições políticas contra a direita. Contudo, a forma de resolver isso aqui não é brindando todos os parlamentares e qualquer tipo de investigação, porque isso vai dar um salvo-conduto para que os corruptos continuem a nos roubar. Inclusive os corruptos do PT, Mensalão, Lava Jato. Os corruptos do PT são especialistas nisso. A solução aqui é acabar com o foro privilegiado. Por que os deputados e senadores eles não estão aí dedicando sua energia para acabar com o foro privilegiado de vez? E em vez disso eles estão investindo para passar a PEC da blindagem, hein? Por que apoiar essa pouca vergonha? Porque o interesse do Centrão é justamente continuar no STF e os seus casos, onde eles conseguem fazer acordos, onde eles conseguem influenciar decisões, porque elas são políticas. Mas ainda assim, eles vão ser mais ainda blindados. Imagina se um Lira, um Mota, um Alcolumbre, com todo o poder que eles têm sobre o Congresso, vão permitir investigações contra eles mesmos e os grandes caciques. É claro que não. Eles vão se blindar contra qualquer tipo de processo criminal e punição por corrupção no Congresso Nacional, seja no governo a corrupção, seja no Congresso, seja nas estatais, seja em emendas. Vamos para o terceiro ponto, eu não rodei a tela aqui no segundo, então já viu aqui. Prisão em flagrante, abertura de processo criminal, vamos aqui para as medidas cautelares. A PEC da blindagem, ela permite que apenas o STF decrete medidas cautelares contra parlamentares. O que são elas? Medidas cautelares são buscas e apreensões, eram conduções coercitivas que foram proibidas, é o bloqueio de contas em redes sociais, é o bloqueio de contas correntes de valores de dinheiro roubado. E essa PEC, ela diz então que só o STF vai poder decretar medidas cautelares e proíbe que outras instâncias da justiça façam o mesmo. Então, vocês estão vendo como que essa PEC é uma grande farsa? Você consegue perceber como que os parlamentares eles estão dando ainda mais poder pro STF? Ele que está bloqueando contas dos parlamentares, contas das redes sociais, ele que está censurando, é ele que vai receber mais poder. Logo o STF está dando poder mais aos políticos de toga. Onde que a justiça é mais politizada é lá. Simplesmente não faz sentido. Se os parlamentares quisessem mesmo enfrentar a perseguição do STF, eles iam acabar com o foro privilegiado para eles serem julgados por juízes técnicos e concursados da primeira instância. Iam abrir CPI de abuso de autoridade e abrir processo de impeachment. E não isso aqui. Não faz sentido, pessoal. Vamos acordar. Não vamos cair nas narrativas dos políticos corruptos e vagabundos do Centrão. Porque, de novo, tem gente bem intencionada, até políticos bem intencionados, caindo nessa história. E agora uma das piores partes dessa PEC, PEC parte 4. Foro privilegiado. A PEC amplia o foro privilegiado e passa a incluir também os presidentes de partidos com representação no Congresso Nacional. Com isso, eles passam a ser julgados diretamente no STF, assim como já ocorre com o presidente, vice-presidente, ministros do STF, PGR, deputados e senadores. Vamos ampliar então, já temos 57 mil pessoas com foro privilegiado e vamos ampliar o número então. Isso aqui é revoltante, gente, isso aqui é indefensável. Como assim ampliar o foro privilegiado para presidentes dos partidos, para os grandes caciques? Isso aqui é um absurdo. A direita não pode compactuar com isso. Nós temos que lutar para acabar com o foro privilegiado, não para aumentá-lo. Vocês estão percebendo como tudo isso é uma grande farsa, que não é para proteger a direita, é tudo para proteger eles, os grandes caciques, os peixes grandes, os tubarões do Centrão, os grandes corruptos que nos roubam há décadas. Acorda! Eles vão garantir a impunidade deles como eles já garantiram na Lava Jato, justamente pelas mãos do STF. E depois eles escaparem por um fio, por um triz, eles querem ampliar a garantia de que eles nunca mais vão ser presos por desviarem emendas parlamentares, por nos roubarem. Se essa PEC existisse, a gente não tinha tido Mensalão, a gente não tinha tido Lava Jato e ninguém importante vai ser punido no escândalo do INSS. Essa PEC é um escárnio, ela tem um objetivo claro, é garantir que uma operação como a Lava Jato nunca, mas nunca mais mesmo aconteça no Brasil. Imaginem vocês, conservadores, cristãos de direita que sempre apoiaram a Lava Jato, que desejam o Brasil mais honesto. Se uma PEC dessas estivesse em vigor lá atrás, a Lava Jato nunca teria existido. Lula nunca tinha sido preso. Eduardo Cunha nunca tinha sido preso. Sérgio Cabral nunca tinha sido preso. Aí você pode me dizer, Deltan, mas hoje em dia ninguém vai preso mesmo, não se investiga mais corrupção, tá tudo dominado. Pelo menos assim o STF não consegue mais perseguir a direita. Não, tá errado.
Nós não temos investigações contra a corrupção agora. Isso não significa que a gente não vai ter no futuro. Aliás, o meu trabalho de vida é para garantir que isso aconteça, que bandido vá para a cadeia, que a gente volte a colocar corrupto na cadeia. E nós queremos colocar a direita no poder em 2026 justamente para drenar o pântano de Brasília e passar limpo toda a corrupção do PT. Pense nos velhinhos aposentados do INSS. Quem que vai lutar por eles se uma PEC dessas passar? Rombos bilionários como os 90 bilhões desviados do INSS vão ficar impunes. E aí, quem que vai amparar os brasileiros que sofrem e morrem com a corrupção? Essa PEC só atende aos motas e aos alcolumbres da vida, investigados pelo STF, com fortes indícios de que eles têm esqueletos no armário. Ela não atende a nós da direita, aos perseguidos pelo sistema, nem aos réus do 8 de janeiro. Eles estão aproveitando o momento de fragilidade da direita para manipular a direita, para conseguir a blindagem deles, sem que tenham entregue anistia, sem que tenham entregue justiça para todos os perseguidos hoje. O que nós precisamos não é de PEC da vagabundagem, nós precisamos assim de fim do foro privilegiado, é da anistia aos perseguidos políticos, é de limites ao poder ilimitado dos ministros do Supremo e que os abusadores sejam punidos. É nisso que nós temos que focar. Se você concorda comigo, então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Diga. Pessoal, se você assistiu até aqui, deixa a sua opinião aí, que é muito importante pra gente saber o que você pensa de toda essa ditadura que tá acontecendo no nosso Brasil, de tudo que o STF tá fazendo com o Brasil aí, essa ditadura que o pessoal ainda não caiu a ficha para eles, mas o Brasil tá virando uma ditadura, a gente já sabe. Então, deixe o seu comentário, deixe um boa tarde, um bom dia, uma boa noite aí, um oi, que já ajuda esse vídeo chegar para mais pessoas. Então, deixa aí. Estamos aqui no Conexão Política, pessoal. Nosso presidente aí, ex-presidente Jair Bolsonaro, está numa situação, estava, né? Está bem agora. Vou estar lendo aqui a notícia para vocês. Saúde do ex-presidente Bolsonaro apresenta diagnóstico de câncer, diz médico veja o laudo. O direitista passou por internação no DF Start e teve lesões com células cancerígenas retiradas do braço e do tórax. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, foi diagnosticado com câncer de pele após exames realizados durante internação no hospital DF Start, em Brasília. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, dia 17, pelo médico-chefe da equipe cirúrgica Cláudio Birolini. Segundo ele, o ex-presidente já recebeu alta e poderá continuar o tratamento em casa, com acompanhamento clínico regular. De acordo com Birolini, foram identificadas lesões como células cancerígenas no braço e no tórax de Bolsonaro. O resultado da biópsia foi comunicado ao presidente nesta manhã e ainda, segundo o médico, não será necessário o uso de quimioterapia. As lesões extraídas não apresentam risco de resistência. Além das duas lesões com confirmação de células cancerígenas, a equipe médica identificou outras feridas na pele e também foram removidas durante o procedimento realizado sob anestesia local e sedação. O boletim médico informa que 4 clínico requer reavaliação periódica. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos por assistir até aqui. E eu vou encerrar o vídeo aqui. Até a próxima.